presidente da APAC, né, Divinópolis, para falar um pouquinho sobre esse trabalho importante de ampliação da instituição para atender aí mais pessoas, inclusive oferecendo esse trabalho importante de ressocialização. Queria primeiro cumprimentar a presença do Francisco Martins ao vivo aqui no programa. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, meu amigo. Você sabe que é sempre um prazer grande estar aqui. Um bom dia a todos os ouvintes, meu irmão Mairink, que está aqui presente também. E vamos nessa missão, né, Flaviano? Essa missão, eu queria até fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo, para todo mundo que está nos ouvindo. Você que está nos ouvindo, você faz alguma atividade voluntária para melhorar a sua sociedade? Todos nós somos responsáveis pela sociedade. E todo mundo que quiser, existe espaço dentro das igrejas, dentro das associações, dentro dos sindicatos, inúmeras instituições precisando de ajuda. Então eu queria te fazer um alerta. Você é parte da sociedade. Vamos contribuir um pouquinho fora do seu trabalho, arrumar um tempinho. Sempre a gente arruma um jeito. E servir a sociedade é cumprir o que Jesus nos pediu. Amar teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Servir a sociedade é amar o próximo. Inclusive, você sempre ressalta isso, né, Chiquinho? Você está como voluntário, como presidente Tem 11 anos que eu sou doando uma parte do seu tempo por acreditar nesse projeto. Eu acredito que cada um, tá aqui o Mairink, que é presidente da AMIRT, lá é voluntário também, cada um pode ajudar de uma forma. A pessoa escolhe a forma que ela quer ajudar, que ela quer servir, né? Mas que pode. E a sociedade, eu hoje chego à conclusão que os grandes problemas sociais que nós temos, não adianta deixar só para o Estado resolver, que ele não dá conta, não. A sociedade tem que se mobilizar para ajudar a resolver. Aí tem um caminho mais efetivo, mais eficiente. Inclusive, você está aqui para trazer uma ótima notícia, né? Isso. A APAC está num processo aí de expansão para poder atender mais assistidos. Olha, para as pessoas entenderem o seguinte, eu gosto de falar isso para as pessoas terem a dimensão do problema. Há mais de 20 anos atrás, bem mais, uns 30 anos atrás, eu participava com um grupinho de senhoras, a gente levava ceia no Natal para os presos do cadeião. Então eu participava para ajudar, para carregar peso, porque era tudo senhorinhas, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui lá eram em torno de 70 presos. No segundo ano já era 90, no terceiro passou de 100. Quando passou de 100 eu levei um susto, Flaviano, porque passou de 100. Hoje dentro da Floramar em torno de 980. 980. E 108 foram para a APAC. Se não tivesse a APAC, era 1.100 e quase 1.100, né? Então, assim, realmente o volume de pessoas cumprindo pena é muito alto. E aí, na nossa tese, você tem que recuperar parte desta população carcerária. Você tem que ressocializar. Para passar de dar prejuízo para o Estado, porque todo mundo que está cumprindo pena tem um custo para o Estado. Então, parar de ter custo para o Estado e ser cidadão pagando imposto para poder aí contribuir com a sociedade. E aí nós estamos no momento, Flaviano, de expansão. Hoje nós temos capacidade para 108 recuperandos, temos 108. E explicando para as pessoas que a APAC é como se fosse um presídio. Igualzinho um presídio, começa no regime fechado, depois vai para o semiaberto, depois nós temos o semiaberto extramuros, onde as pessoas já vão para as empresas e dormem na APAC, e todo mundo que está interno é obrigado a trabalhar, porque o trabalho é bom para as pessoas. Eu costumo dizer que na APAC, aquilo que é bom para o ser humano, ele é obrigado. Então ele é obrigado a trabalhar, ele é obrigado a estudar, né, participar da valorização humana e assim por diante. Então hoje nós temos 108. O Estado já aprovou e agora vai ter uma burocracia, nós vamos para 144. E o Estado já colocou que há previsão da gente ir para 200. Em 200 encerra. Então a gente acredita que até o final do ano nós estamos com 200 vagas na APAC de Divinópolis. Para isso nós precisamos aumentar a equipe. E aí estamos com o edital aberto, se você puder colocar aí no vídeo para nós, Flaviano, nós estamos com o edital aberto para aumentar o número de funcionários. Então, se você tem interesse,
É só entrar no Instagram da APAC Divinópolis, lá vai ter as informações, você faz sua inscrição via e-mail e depois é convidado a uma entrevista. Então a gente, assim, está esperançoso de cumprir nossa missão. Qual é a nossa missão? Recuperar no mínimo 90% daqueles que cumprem pena na APAC. E é importante ressaltar que os funcionários, né, eles são funcionários mesmo, né, São. Francisco? Que esse São. edital, Isso. ele prevê, inclusive, a remuneração, né? Isso Então, mesmo. enfim, você tem, obviamente, os voluntários que estão ali envolvidos na direção, em outros serviços que são importantes dentro da APAC, mas você tem os funcionários que aí, Isso. como eles têm uma carga horária, uma rotina de trabalho para garantir a funcionalidade da instituição, eles são contratados. São contratados, né? Hoje nós temos lá, se eu não me engano, 16 ou 17 funcionários, que a gente fez uma mudança, mas acredito 17. Aí temos mais os estagiários e temos os contratados prestador de serviço, que é psicólogo, advogado, assistente social, dentista, nós temos esses contratados. E agora, com essa equipe, ela vai nos ajudar muito para a gente cumprir a nossa missão da ressocialização. Estamos terminando uma obra grande lá. Assim que terminar a obra, a gente tem vários projetos. Nós temos um psicólogo que atende uma vez por semana. Eu precisava ter um psicólogo lá todo dia. Não temos recurso para fazer. Vamos buscar caminhos, né? Assistente social vai uma vez por semana. É pouco, tinha de ser todos os dias. Então tem muito a ser feito, mas hoje eu posso testemunhar, depois de 2 anos e meio já inaugurado o Centro de Reintegração Social, que existe um caminho para a segurança pública no país. E um dos caminhos primordiais, tem muita coisa para se resolver, porque segurança pública é algo muito complexo, né? Que na minha visão você tem que combater primeiro antes de cometer o crime, que são com os adolescentes. É quando está ali na juventude, nós temos que combater. E aí, tem um trabalho muito grande a ser feito e a ressocialização é o caminho. É encerrar, eu converso com todos os recuperandos e já conversei com mais de uma centena e a grande maioria começou no crime com 12 anos, com 13, com 14. Ontem mesmo eu estava conversando, eu atendo os recuperandos para discutir sobre o futuro, sobre essa caminhada. E aí, um recuperando, hoje está com 36 anos, o pai dele estava lá com a gente, ele falando, ele começou a dar trabalho aos 14. E a vida inteira dando trabalho para o pai dele. E agora ele está reafirmando para o pai dele que ele vai mudar de vida. Só que o pai só acredita depois que ele sair e mudar de verdade. Porque o pai cansou, né? A família vai cansando. E esse é um aspecto importante que eu queria também ressaltar aqui. Olha, você que é pai, a senhora que é mãe, cuide dos seus filhos, porque a rua chama ele para um monte de coisa ruim. E um filho, depois que vai para as drogas, vai para o crime e começa a dar zebra, o sofrimento é da família inteira. Então, esse negócio de colocar filho no mundo aí, terceirizar o amor, a atenção, a educação, isso não funciona não. Nós, seres humanos, todos nós somos estímulo. Se eu te estimular, Flaviano, com violência, você vai responder com violência. Se eu te estimular com amor, você vai responder com amor. Então, eu fico observando uma parte muito significativa dos que estão cumprindo pena com a gente, se tivesse tido na infância uma atenção especial, uma família ali que tivesse condição, inclusive condição mesmo de dar essas influências positivas, esses estímulos positivos, muitos deles não estariam no sistema prisional nem na APAC hoje. Então, assim, esse é um alerta que a gente tem que fazer sempre. A família é a base de tudo. Eu estava até comentando com o Mairim que mais cedo, né? Eu estou muito preocupado, porque o Centro de Medida Socioeducativa, que faz um trabalho, os profissionais são dedicados, a equipe do Centro de Medida Socioeducativa é muito dedicada, mas grande parte que chega para nós passou pelo Centro de Medida Socioeducativa. Então, assim, o ideal seria, passou pelo Centro de Medida Socioeducativa, trabalha-se a família daquele adolescente para ele encerrar ali a vida dele no crime. Então, assim, tem muita coisa
para ser feita. Nós somos apenas um dente nessa engrenagem. Aquilo que nos cabe, que é a ressocialização, nós estamos lutando para atingir o objetivo de pelo menos 90% de resultado. Agora, é importante que a sociedade debata sobre o tema de segurança pública, porque a cada dia que passa, a sociedade fica mais sofrida com esse tema. Inclusive, quero registrar aqui a mensagem de um ouvinte. Pode deixar a mensagem na tela aí, Ian. É a Regina. Obrigado, viu, Regina, pelo carinho. Obrigado pela audiência também. Parabéns à APAC, parabéns, viu, Francisco? Mente vazia é oficina de coisa ruim, você tá certo. E ela tá dizendo que quem está lá sendo recuperado com dignidade, com certeza vai aprender isso, né? Ajudar o próximo, né? E ter anseio de ajudar. Essa ocupação ali do assistido, né? Com o trabalho, tem a questão da religião, tem a questão do envolvimento da família, são aí os pilares da APAC, né? Inclusive a gente tem a imagem de uma bela apresentação que foi feita aí no final de semana. Ontem a orquestra Igapé. A APAC incentiva isso, né? Oficinas como música. Queremos montar uma escola de música lá dentro. Porque é ocupando o tempo desses assistidos que eles vão despertar até a habilidade para o trabalho, para a música, enfim, para diversas finalidades. Né? Eu levanto alguns questionamentos, porque a gente não pode perder a oportunidade da audiência da Rádio Minas e da TV Candidez para levantar algumas questões. É uma pergunta, né? Nós temos, vamos dar como exemplo, mas tem o estado inteiro. O estado de Minas Gerais hoje tem 70 mil presos. 70 mil, gente. É muita gente cumprindo pena. Aí eu queria fazer uma pergunta. O Estado, ele compra milhões e milhões de inúmeros produtos. Por que o Estado não monta unidades industriais dentro do sistema prisional para produzir para o próprio Estado? Se você produz para o próprio Estado, cara, você economiza ali uma estrutura imensa, né? Comercial e um monte de coisa. E como a pessoa está privada de liberdade, o custo de mão de obra é muito menor do que na iniciativa privada. Então, na minha tese, né, eu acho que, vamos dar um exemplo aí de carteira escolar, por exemplo, que o Estado compra muito, as secretarias de educação ao longo das cidades compram demais. Se fosse produzido dentro do sistema prisional, custaria 50% a menos. Com certeza. 50% a menos. Então, o Estado também, até numa visão, o Estado de Minas Gerais está quebrado, o Estado de Minas Gerais está fudido, essa que é a verdade. Parece que o Rio Grande do Sul empatava com Minas Gerais no endividamento. Parece que o Rio Grande do Sul está até melhorando um pouquinho. E o governo está tentando aí, numa negociação com o governo federal, né, melhorar essa condição aí. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, então, o Estado tem que fazer uma matriz, onde que ele pode economizar dinheiro? Todo mundo que trabalha, a cada 3 dias trabalhados, ele tem 1 dia de remissão de pena. Isso é importantíssimo, porque é o que a Regina falou, a pessoa que fica ociosa, ela vai pensar besteira. Agora você imagina um jovem aí de 25 anos que está na droga e no crime há 10 anos, se ele ficar ocioso, o que ele vai pensar? O mundo dele é aquele, ué. Então, o que tem que se fazer? Tem que ter essas ferramentas. Óbvio que o sistema prisional não tem condição de ter a metodologia APAC. Por quê? Porque a APAC é para aquele que quer mudar de vida. E no sistema prisional tem muita gente que não quer mudar de vida. Então, esse que não quer mudar de vida, ele tem que seguir lá o roteiro do sistema. Agora, para aquele que quer mudar de vida, esse nós temos que dar apoio. Que seja produtivo. Eu defendo uma tese que assim, me assusta, né? Um país miserável igual o nosso, o custo do sistema prisional brasileiro são bilhões e bilhões e bilhões que poderiam ter uma diminuição aí, ser investido em educação, né? Em assistência social. Gente, precisamos assistir as famílias, principalmente porque nós temos um volume de família muito desestruturado. Uma outra característica que eu percebo, uma parte significativa, não tem pai e mãe junto na família. Ou é só, na grande maioria é só a mãe, alguns casos com menos frequência só o pai, mas assim, eu vejo um retrato de muitas famílias desestruturadas. Família desestruturada, ela tem uma chance aí
dos filhos ter um probleminha. Então, assim, é algo que na sociedade, cada um de nós que somos pais, nós temos que ficar muito atentos a essa questão. Então, nós estamos fazendo assim, algumas pessoas podem pensar, é um grãozinho de areia no oceano, mas nós estamos fazendo o nosso grãozinho de areia. Nós estamos salvando vidas. Essa aqui é a verdade. Só para você ter uma noção, Flaviana, é interessante, outro recuperando, eu estava conversando com ele ontem, ele passou pelo Centro de Medida Socioeducativa. Ele me falou que nas contas dele, ele conviveu com mais ou menos uns 80 menor infrator. Mas ele me deu um dado que nas contas dele, 65 já morreu. É só 15 que está na ativa. Então, o índice de mortalidade, outra coisa que eu queria afirmar para quem está nos ouvindo, eu falo isso muito na APAC. Hoje, para mim, o inteligente é aquele honesto trabalhador que faz tudo certinho. Porque quem vai para o crime, 100% de chance de dar errado. Ou ele vai ser morto ou vai para o sistema prisional. Não existe assim, nós não temos quem vai para o crime é bem sucedido e constrói uma família boa e assim prospera, não existe isso. Até os financiadores, né, do crime organizado, do tráfico, uma hora chega neles. Então assim, para você ter prosperidade, ter uma família boa, ter uma vida organizada, é a gente acordar cedo, trabalhar e lutar, porque esse é o único caminho. E a APAC tá aí fazendo esse trabalho que é referência. Inclusive, eu queria até mandar um abraço pro doutor Francisco. Isso. Recentemente ele esteve aqui no Bom Dia Divinópolis. Aí eu tive a oportunidade ele é o nosso grande parceiro. Ele é de forma rápida sobre a APAC. Ser humano bonito. Mas é o sistema judiciário que acredita também nesse projeto de ressocialização. Se não fosse o apoio do doutor Francisco, não existiria a APAC. Que ele que libera o recurso para a gente construir. Aí um fato interessante, por exemplo, nós fizemos agora um prédio administrativo e vamos inaugurar o semiaberto. Aí que eu falo da questão do Estado. O sistema, o Poder Judiciário liberou R$1.246.000. Só que se a obra fosse feita particular, custaria 4 milhões. Por que na APAC custa menos? Porque a mão de obra, nessa obra toda, só tem um funcionário, o resto tudo feito pela mão dos recuperandos. Então a gente vai economizando de todas as formas. Agora, por exemplo, o dinheiro do Tribunal de Justiça já acabou, nós estamos usando recurso próprio. De que forma? Nossa padaria que funciona 24 horas, né? Nós temos oficina da Tricostura, da NT Flex que está lá dentro. Então, todo mundo é obrigado a trabalhar. Trabalha, produz recursos para ser reinvestido na própria APAC. Aí a gente economiza. Você pega a obra que a gente está fazendo lá, né? Vocês são meus convidados para ir lá conhecer, uma obra imensa, cara. E com R$1.246.000. Então, eu acho que o Estado precisava ter uma atenção maior de botar essas pessoas, parte delas querem trabalhar. Então, o Estado fazer esse esforço de estrutura para que quem esteja cumprindo pena tenha a oportunidade de trabalhar e dar lucro para o Estado, e não só custo. Então, acho que é um caminho que assim, né, eu torço para a gente ter um governador de Divinópolis, que aí a gente vai ter mais acesso e vejo que é possível, para a gente levar essa ideia para ele, fortalecer essa área de trabalho dentro das unidades prisionais. E você tem a oportunidade de fazer parte desse projeto. Vamos reforçar como fazer para se inscrever no edital? Isso, a pessoa vai no Instagram, pega lá as informações, vê os cargos que estão disponíveis e faz a inscrição através do e-mail, tá? Lá tá tudo explicadinho e o que precisar de mais informações, manda mensagem lá que a gente tem uma pessoa atendendo para ir orientando. Fica a dica, viu? Eu vou deixar todas as informações também para você lá no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa, é só você acessar o portal. Muito obrigado, viu, Francisco, pela presença. Parabéns aí pelo trabalho à frente da APAC. Amém, meu irmão. Eu que agradeço e é um prazer, assim, imenso estar aqui com você. Obrigado também a visita ilustre do Mairinho, que acompanhando meu aqui a entrevista direto do estúdio. Mas o Jorge já tá ali, ó. Jorge de tá olho lá. aqui no. E nós não podemos ocupar o tempo do Jorge. Engraçado que hoje. Engraçado que hoje ele não entrou na imagem. Aqui posso contar uma coisa? Estúdio, o Jorge, assim, tá pra mim, uma das maiores referências do rádio em Minas Gerais, né? Então, assim, a gente que ouve, e a criatividade dele é algo assim, né? E o assistente também é bom, viu? O assistente também participa bem. É um professor para todo mundo aqui na Minas FM. Muito obrigado, viu?
pela audiência ilustre também do Jovem Nerd. Amém, Obrigado, viu, Francisco? amém, amém. E o